E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou Ifafumilho Olusadi Oyekale, e esse é um canal de resenha de livros, principalmente livros de macumba, livros de religião, livros de história, mas sempre com o olhar de um macumbeiro e de um sociólogo. O livro de hoje é Umbandas, Uma História do Brasil, do Luiz Antônio Simas. Bora falar sobre ele? Bom, se você quer conhecer Umbanda, se você pretende estudar Umbanda, se você pretende ser umbandista, se você pretende ser macumbeiro, se você quer estudar a macumba, se você quer estar nesse universo, é um autor que você precisa que você dê uma olhada com muito carinho, que é o Luiz Antônio Simas. Esse cara é fenomenal. Ele escreve de um jeito muito leve. Ele tem um dom. Ele tem um dom de pegar um universo acadêmico e falar de um jeito simples, falar de um jeito bonito e falar de um jeito leve, de se comunicar com todos os pontos, sabe? Ele é um excelente comunicador, poeta, faz uma poesia estupenda. Todos os livros dele giram em torno mais ou menos desse jeito dele de escrever. Esse livro, da editora Civilização Brasileira, é, para mim, um dos livros essenciais do assunto que todo mandista precisa devorar a algum momento da vida dele. Porque esse livro ele vai passar por toda a história do Brasil, mas pelo um olhar da Umbanda. Então é como se ele vai contar a história do Brasil pela ótica da Umbanda, se entende? Porque assim, desde o momento da invasão do Brasil pelos portugueses, quando os portugueses começam a chegar no Brasil, já existiam indígenas. E o que acontece no primeiro momento? Uma questão política e religiosa ali. Os portugueses precisam negociar com os indígenas para que eles dialoguem com eles para poder avançar na terra do Brasil, para poder conhecer as matas que eles não conheciam, né? Para não se perder, enfim. E começar a criar uma relação que não seja conflituosa. E, de contrapartida, de quebra, também oferecer para o indígena a religião do novo mundo, que é o cristianismo, o catolicismo, enfim, apresentar para eles. Com isso, surge então um culto que é a santidade. Esse culto, ele vai desembocar na Umbanda depois. Então, o que o Luiz Antônio Simas está fazendo aqui é contar que o Brasil ele começa pela santidade. Depois, o Brasil ele vai ao decorrer do desenvolvimento do Brasil, ele vai marcando cada evento da história do Brasil com um evento que também influencia a Umbanda. Assim, é um livro muito legal de se ler. É um livro muito legal mesmo. Ele cria narrativas como cruzo, ele cria palavras que você constantemente já ouve no terreiro, mas ele cria novas abordagens para ela, novos sentidos para ela, num contexto bastante literário. É muito bom mesmo. O ponto que eu acho mais crítico desse livro é que o Luiz Antônio Simas ele passa um pano pro sincretismo. Tipo, o Luiz Antônio Simas ele é um historiador, tá? Ele é um historiador. Então, qual que é o objetivo dele? Sendo ele macumbeiro e historiador, o objetivo dele não é dar a opinião dele, é contar a história, é mostrar, relatar os fatos, mostrar o que aconteceu. E o sincretismo aconteceu. Hoje muita gente olha para Jesus, para a imagem de Jesus Cristo e fala Oxalá. Olha para a imagem de São Jorge e fala Ogum. Então isso é um fato, aconteceu. Eu gostando ou não gostando, acontece. Isso é um fato. Mas a partir disso, eu defendo que a gente deveria repensar. Tipo, o santo é o santo, o orixá é o orixá. Eu sou devoto de santos e também de orixás. E tá tudo bem. Pro Luiz Antônio Simas, não é o tudo bem tão assim.
é tudo bem também. Entende? Também está tudo bem. Mas olhar para o São Jorge e ver como Ogum, tá tudo mais que bem. E aí ele ao longo do livro você consegue perceber essa passação de pano dele. Mas novamente, não é a pauta dele mudar tudo isso. A pauta dele é contar a história do Brasil através da Umbanda. Enfim, nisso ele se propõe maravilhosamente bem, tá? Ele é um puta de um historiador, assim, e escreve muito bem, escreve de forma leve. Ah, é um bálsamo lê-lo. Assim, então se você quer ser um bandista, se você quer ser macumbeiro, se você quer estudar a história do Brasil, enfim, por um lado ou pelo outro, esse livro é uma recomendação genuinaça. Leia, vá de peito aberto, você verá que Luiz Antônio Silva ele escreve muito bem, ele dialoga com todas as frentes. Não é um livro difícil, ele não se propõe a ser um livro academicista, porque esse é um grande problema que a academia tem. A discussão sobre a história da Umbanda, sobre o conceito do começo da Umbanda, e quem ligou quem, que depois vai chegar, etc., ela está muito dentro do universo da academia. Ela é uma explicação muito técnica, explicando sobre o contexto do momento do Brasil, de quem era o presidente, do que se foi proclamado. Depois teve o governador, como é que passou pelo. Depois, quem foi o político da hora, quem que aconteceu. O jornalista, como é que ele relatou o caso. Putz, meu, tem tudo isso, mas isso se torna uma coisa muito técnica, uma palavra muito investigativa. Quem se debruçar nisso é uma. Assim, precisa precisa ter um tempo ali pra você ler e se devorar aquilo. O que acontece é que do século passado, no final do século passado, dos anos 90 pra cá, alguns autores de Umbanda que ganharam fama, eles simplesmente não quiseram explicar de forma técnica, de forma didática, de forma complexa o surgimento ou contextualizar a Umbanda. Eles criaram suas vertentes, criando suas narrativas, dizendo a Umbanda é assim, a Umbanda é assada, a Umbanda é isso, a Umbanda é aquilo. E tendo uma linguagem acessível. E isso foi o grande trunfo. Que é o que muita gente se incomoda hoje. Então, autores como Luiz Antônio Simas, ele faz com que você... Ele consegue trazer esse universo acadêmico complexo de uma forma muito sofisticada, muito ímpar. Assim, sem igual. O que daí ganha todas essas frentes, que é o que a gente precisa nessa discussão, nesse momento que a gente está vivendo nessa política. Então é por isso que precisamos de autores como ele e muitos outros que consigam abandonar as grossas páginas de bibliografia sem tirá-las dos seus livros. Consigam citar tudo isso de uma forma que converse do A ao Z, que explique, que todas as pessoas consigam falar. Até um comentário rápido. Minha mãe não é nada humanista, mas eu sempre me pergunto: eu consigo explicar isso pra minha mãe? Da minha religião? Eu consigo explicar a minha religião, a minha crença, meu sistema de crença? Por mais que eu tenha um sistema de crença iorubá, eu consigo explicar isso pra minha mãe? Se a resposta for sim, sendo que minha mãe não é nada desse universo, eu consigo explicar isso pra uma pessoa que não é da minha religião, pra uma pessoa que é evangélica? Se a resposta for sim de novo, aí eu tô me comunicando bem. Enquanto eu não conseguir achar uma forma de conseguir explicar os dois ou achar um método para explicar para os dois, eu faço essa análise. E aí eu consigo encontrar, em livros como esse, respostas muito boas, porque eu consigo parafraseá-los. Então, leia. Na descrição desse vídeo tem um link. Quero que você
compre, quero que você leia. Se você for comprar, compre com o meu link da Amazon, que daí eu consigo consigo uma porcentagem do seu investimento vem pra mim e eu consigo então comprar outros livros e continuar lendo e trazendo resenhas pra você. E nos comentários, se você jogar pro lado, tem um botão de hypar. Então, deixa seu like, comenta o que você achou do livro e espero que você goste. Abraço.